Nesta aula, vamos falar sobre aplicações de mapeamento de texturas. Mapeamento de textura pode ser utilizado para definirmos qualquer atributo de uma superfície. O atributo mais comum é cor, isso é, refletância difusa. Veremos nesta aula outras aplicações. Podemos pré-computar modelos de iluminação, que são computacionalmente custosos, e então armazenar o resultado dessa computação em uma textura. Aqui vemos um exemplo de uma textura para iluminação chamada de Ambient Occlusion, que modela oclusões da iluminação ambiente causadas pela própria superfície de um objeto. Ao aplicar essa textura em nosso modelo 3D, podemos realizar rendering em tempo real, sem a necessidade de recomputar a iluminação a cada instante. Isso é possível somente para modelos de iluminação difusa, como veremos em uma próxima aula. Nos modelos de iluminação que vimos em aulas anteriores, utilizamos uma luz ambiente definida através de uma cor constante. Através de mapeamento de texturas, poderemos modelar uma iluminação ambiente com cor distinta para cada sentido de nossa cena virtual. Essa técnica é chamada de Environment Mapping. Note que, segundo esse modelo, a fonte de iluminação ambiente está posicionada infinitamente longe de nossa cena. Na ilustração, isso significa que uma iluminação ambiente avermelhada sempre estará vindo da esquerda, independentemente da posição exata do objeto na cena. Vamos modelar essa iluminação ambiente através de um cubo ou esfera infinitamente longes que envolvem nossa cena. Nós iremos então mapear uma textura nesses objetos, representando o ambiente ao redor da cena. O exemplo que vemos aqui é uma textura para um Cube Environment Map, isso é, quando estaremos modelando o ambiente através de um cubo. Aqui temos um exemplo de uma textura ambiente esférica, para quando utilizarmos uma esfera. Como vimos em nossa última aula, o mapeamento para uma esfera introduz distorções próximas aos polos norte e sul. Entretanto, note que, ao aplicar essa textura em uma esfera, essas distorções são desfeitas e não ficam visíveis. Temos aqui um exemplo de Environment Mapping utilizando uma esfera, um mapeamento esférico. Temos uma textura aplicada em uma esfera que está infinitamente longe da cena e envolve todos os objetos da cena tridimensional. No caso, essa cena só tem um único objeto, que é essa vaquinha. Notem que, ao girar a câmera, nós conseguimos ver diferentes porções da cena 3D e também diferentes porções da textura que está sendo aplicada no ambiente. Essa esfera está infinitamente longe da cena e, portanto, ao mudar a posição da câmera, nesse caso se afastando ou se aproximando do objeto, notem que continuamos vendo exatamente o mesmo fundo. A textura de ambiente pode também ser utilizada para definirmos reflexões. Vemos aqui um exemplo de um objeto com reflexão especular ideal, atuando como um espelho e refletindo a textura de ambiente ao seu redor. Essa ideia é conhecida como Reflection Mapping. Dado nosso cubo ambiente ao redor da cena, queremos definir qual será a cor percebida pela câmera para um certo ponto P da superfície do objeto. Como estamos utilizando um modelo de reflexão especular ideal, a câmera estará vendo no ponto P uma cor refletida que se originou em nosso cubo ambiente. Isso é, nós devemos ler a textura do ambiente na posição associada com o ponto G, que vemos aqui. Esse ponto pode ser facilmente encontrado a partir do vetor de reflexão ideal R, o qual depende da posição da câmera C e do ponto P e sua normal N na superfície do objeto.
Note que como o cubo ambiente está posicionado no infinito, o ponto de intersecção G é unicamente definido pelo vetor R. Por exemplo, se tivéssemos um outro ponto P' na superfície do objeto, cujo vetor de reflexão seja novamente igual a R, o ponto de intersecção continuará sendo o mesmo. Lembre-se que retas paralelas se encontram no infinito. Por fim, note que esse tipo de reflexão através de textura de ambiente não considera outros objetos da cena 3D. Por exemplo, o cilindro que vemos aqui posicionado acima do coelho não irá aparecer na reflexão. Temos aqui a mesma cena que vimos antes, mas agora a cor de cada ponto da superfície do objeto está sendo definida através de Reflection Mapping. Note como nosso objeto está refletindo o ambiente ao seu redor. Isso nos dá a sensação de um objeto metálico. Podemos também simular objetos com reflexão glossy, utilizando o Reflection Mapping. Isso é, objetos cuja radiância refletida é espalhada em torno da direção de reflexão especular ideal. Neste caso, a cor percebida pela câmera para o ponto P será uma mistura das cores de nossa textura de ambiente. Note que realizar a leitura de uma textura em vários pontos distintos para definir a cor de um único ponto de nossa superfície acaba tendo um custo computacional elevado. Entretanto, um efeito similar pode ser obtido simplesmente realizando um borramento da própria textura ambiente. Isso é, ao invés de lermos vários pixels da nossa imagem de ambiente para depois realizar uma mistura, nós iremos ler somente um pixel de uma imagem do ambiente onde as cores já foram misturadas através de um borramento, como vemos aqui. Temos aqui exatamente o mesmo demo que tínhamos antes, com a única diferença de que a textura utilizada para definir a cor de cada pixel do objeto através de Reflection Mapping foi borrada. Note como agora temos um efeito de um objeto glossy. Por fim, texturas de ambiente também podem ser utilizadas na iluminação de objetos difusos, nos quais a radiância refletida é espalhada em todas as direções do hemisfério, definido pela normal da superfície. Seguindo a mesma ideia, poderíamos realizar a leitura de vários pixels em nossa imagem de textura, seguido de uma mistura de cores, mas isso tem um alto custo computacional. Novamente, um processo mais eficiente se dá através do borramento de nossa textura ambiente. Mais importante, note que para simular um objeto difuso, o vetor que define qual ponto será lido da textura ambiente é o vetor normal da superfície no ponto P, e não mais o vetor de reflexão especular ideal. Isso é, a cor de cada ponto da superfície não depende mais da posição do observador, como é esperado de um objeto difuso. Temos agora um exemplo de um objeto difuso sendo iluminado pelo nosso mapa de textura ambiente. Note como o objeto tem um tom azulado na parte de cima, vindo do tom de azul do céu. Também, note como este lado do objeto está bastante iluminado por causa do Sol posicionado no nosso mapa de textura ambiente nesse local. Como esse é um objeto difuso, veja que a cor de cada ponto da superfície não depende da posição do observador. Isso é bastante diferente dos efeitos que vimos antes, com objetos reflexivos.
Como vimos, todos os parâmetros que definem propriedades de uma superfície podem variar em cima da mesma, e, portanto, podem ser definidos através de mapeamento de texturas. Observe que o vetor normal também é um atributo de cada ponto de uma superfície. Como vemos aqui, o vetor normal é utilizado na equação de iluminação de Phong e altera o resultado do termo difuso de Lambert. O vetor normal também é utilizado no cálculo da direção de reflexão especular ideal, representada pelo vetor R, e, portanto, a normal também altera indiretamente o termo especular de Phong. Através do método conhecido como Normal Mapping, podemos utilizar texturas para definir o vetor normal de cada ponto de uma superfície. Temos aqui um modelo geométrico com 680 mil triângulos. Esse modelo é bastante detalhado, entretanto possui uma complexidade geométrica muito alta, o que pode impossibilitar o seu uso. Aqui, vemos uma versão simplificada do mesmo modelo, contendo somente 2.700 triângulos. Esse modelo ocupa menos espaço em memória e permite rendering eficiente. Entretanto, para isso tivemos uma perda significativa de detalhes visuais. Através de Normal Mapping, realizamos rendering com um modelo mais simples, entretanto, utilizando as normais do modelo complexo para avaliar as equações de iluminação. Assim, conseguimos uma redução de mais de 99% na complexidade geométrica do nosso objeto, mas sem perder detalhes visuais. Intuitivamente, esse processo é feito da seguinte maneira. Dada uma geometria de alta complexidade, geramos uma versão simplificada da mesma. Isso pode ser feito manualmente ou através de algoritmos de simplificação geométrica. Então, computamos as normais de todos os pontos da superfície complexa, as quais são transferidas para a geometria simplificada. Agora, podemos realizar o rendering dessa geometria simples utilizando as normais da geometria complexa em nossas equações de iluminação. Note que, na prática, esses vetores normais são salvos para cada ponto da superfície em uma imagem de textura de normais. Nessa imagem, os coeficientes dos vetores normais são codificados em valores RGB de 8 bits. Essa codificação mapeia o coeficiente -1 para 0, o coeficiente 0 para 128 e o coeficiente +1 para 255. Coeficientes intermediários são mapeados para valores inteiros de 8 bits intermediários. Por exemplo, o vetor normal que vemos aqui será convertido na tripla RGB com valores 60, 128 e 224. Temos aqui um objeto bastante simples, composto de somente dois triângulos. Esse objeto é perfeitamente planar e está sendo iluminado utilizando o modelo de iluminação de Phong. Podemos adicionar detalhes visuais nesse objeto através de Normal Mapping. Assim, geramos o efeito de um objeto extremamente detalhado, mas sem adicionar detalhe geométrico. Continuamos aqui com somente dois triângulos. E o objeto continua sendo perfeitamente planar. Para realizar esse rendering, as normais estão sendo lidas de uma textura de normais. E essas normais são utilizadas no modelo de equação de iluminação de Phong. Bump Mapping é uma variação de Normal Mapping, onde armazenamos o deslocamento da superfície e não diretamente as normais. Utilizando nosso exemplo anterior, de geometria complexa e sua versão simplificada, enquanto um Normal Map armazena os vetores normais diretamente, um Bump Map
armazena o deslocamento entre as superfícies. Aqui vemos uma comparação lado a lado de Normal Map à esquerda e um Bump Map à direita. Ambas essas imagens de textura representam as mesmas perturbações da superfície base. Note que para avaliar as equações de iluminação, precisamos ter acesso aos vetores normais. Portanto, em tempo de execução com Bump Mapping, precisamos computar as normais a partir da informação de deslocamento do Bump Map, através de cálculo vetorial. Tanto para Normal Mapping quanto Bump Mapping, estamos somente alterando os vetores normais, e não a geometria do objeto. Isso não é adequado para aproximar superfícies muito complexas a partir de superfícies muito simples, como podemos ver aqui na imagem à direita. Para resolver esse problema, podemos utilizar a técnica chamada de Displacement Mapping, a qual utiliza uma textura para perturbar de verdade a superfície, alterando a posição dos vértices da malha de triângulos. Para obter resultados satisfatórios com Displacement Mapping, entretanto, precisamos ter muitos vértices em nosso modelo poligonal, para que esses possam ser movimentados de acordo com a textura. Displacement Mapping aumenta a complexidade geométrica, entretanto, gera resultados melhores que Normal e Bump Mapping. Aqui temos uma comparação lado a lado das duas técnicas, utilizando exatamente o mesmo modelo geométrico como base e a mesma textura de perturbação. Note como o Displacement Mapping à direita consegue alterar a silhueta da superfície, enquanto que Bump Mapping não consegue, visto que perturba somente vetores normais.